Para quem fica, o desemprego no Brasil caiu para 6,2% até maio deste ano. É a menor taxa já registrada para esse mês, se compararmos com os anos anteriores. Matheus Dias é quem vai trazer as informações desse cenário positivo para o mercado formal de trabalho. Conte para a gente os números, Matheus. Bem-vindo. Obrigado, Ivandro. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Então, essa é a menor taxa do desemprego já vista no Brasil desde que a conta começou a ser feita em 2012, nesse período, né? Isso porque são 3 meses entrados nessa pesquisa, que são março, abril e maio. Para esse trimestre, então, na comparação com os últimos anos, o mercado se viu parecido, segundo os especialistas, em 2014 e 2015, mas depois disso o mercado esteve bem diferente. O desemprego agora está mais baixo, cerca de 6,2% da população está desempregada no Brasil nesse momento apenas. São pouco menos de 104 milhões de pessoas empregadas, sejam no trabalho formal ou no trabalho autônomo também, né, que também tem crescido bastante aos olhos dos especialistas. Isso chama atenção, né, Evandro? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, um momento de aumento de juros, um momento que o mercado ainda se vê instável por conta de embates entre governo, Congresso, uma série de questões, mas mesmo assim o mercado tem se mantido em alta e o emprego também tem sido visto por boa parte da população. Então, até o momento, é uma notícia bastante positiva, mas os especialistas pedem um pouco de cautela, porque por conta dessa mesma instabilidade, pode ser que até o final do ano os números mudem. Desde 2012 para cá, essa é a menor taxa de desemprego nesses 3 meses, viu? Março, abril e maio, viu, Evandro? Muito obrigado, Matheus. E olha, a vida do repórter não é fácil, né? Quando a gente está exposto à rua, tudo pode acontecer, mas o importante, meu amigo, é fazer como você, manter a concentração, focar no trabalho e mandar ver aí no conteúdo que você precisa trazer aqui para o nosso 3 em 1. Um abraço, ótimo trabalho aqui em São Paulo. Até mais. Vamos falar um pouquinho então desses números do desemprego. A gente tem que focar no quê, Gustavo Segré? No fato do número ser o menor dos últimos tempos ou na possibilidade de mudança que não traga tanto otimismo assim lá na frente? É um informe mentiroso. De novo, se alguém trabalha numa empresa familiar, mesmo sem remuneração, é considerado empregado. Se alguém trabalha 1 hora por semana, mesmo sem remuneração, segundo o IBGE, é só entrar no IBGE. É considerado empregado. Se o emprego está tão baixo, que me explique alguém por que no mês de abril entraram 5 milhões de famílias, mais de 5 milhões, no Bolsa Família. Se tem tanto emprego assim. Para quê? Por quê? Já vai faltar família. Não. Como? Porque mais de 5 milhões de famílias. É só entrar. Piperno, entra por favor no gov.br e você vai confrontar a minha informação. Eu não invento dados. Eu puxo de informes fidedignos e fontes oficiais. Entraram nesse mês 5 milhões e 300 mil famílias. Vou te dar inclusive um crédito. Talvez seja por um remanejamento. Saíram algumas e entraram outras. Continuam sendo 21 milhões de pessoas. Não é que aumentaram 5 milhões. Perfeito. Continuam tendo 20. Mas então, peraí. Se conseguiram tirar 5 milhões, para que colocaram 5 milhões de novo? E aí vem, o que determina a determinação? O que estabelece que uma família possa entrar no Bolsa Família? Que a renda familiar seja por pessoa R$ 218 como mínimo. Se alguém tiver 4 filhos numa família, são 840 e poucos reais. Se tiver um filho a mais, já entra no Bolsa Família. Olha que incongruência. Então, eu vou entender e vou dizer, desemprego do Brasil, fantástico, você está indo muito bem. Quando considere que alguém está trabalhando pelo menos mais de 1 hora por semana, mesmo sem remuneração, e quando entre a quantidade de pessoas no Bolsa Família começa a diminuir. Porque se tem tanto trabalho, por que continuam tendo 21 milhões de famílias bancadas por todos nós? Eu não consigo entender essa lógica. Fala, Piper. Não tem antagonismo nisso. É a nova economia e os economistas estão tendo dificuldade para apurar isso. Por quê? Porque eu conheço casos, e eu tenho pesquisado muito sobre isso, aliás, no campo. Por sinal, se a gente for dar uma voltinha aqui na galeria da Jovem Pan, tem gente que está tentando contratar há mais de um mês e não consegue. No caminho para minha casa eu aponto mais de 10 vagas. E aí tem uma outra, mas veja só, tem uma outra coisa que está acontecendo. Tem muita gente que está na informalidade que também recebe o Bolsa Família. Então as pessoas elas estão de fato tendo alguma atividade, mas como isso não está declarado, está na informalidade, ela vai lá e também recolhe o Bolsa Família. Isso está certo? Não,
Eu não vou fazer julgamento moral disso. Não é moral, é legal. Eu estou dando um dado econômico. Se a pessoa tiver declarado pagando imposto de renda, que o governo tanto enche as bocas falando de imposto de renda, ela não estaria pegando dinheiro de outro para pegar um benefício social. Essa pessoa, por exemplo, ela não está pagando imposto. Você imagina um catador de lata. Um catador de lata e tal, dizem que aqui na Grande São Paulo ele chega a ganhar o equivalente a um salário mínimo por mês. Ele não está formalmente empregado em lugar nenhum. Aí o que acontece? Ele vai lá e recorre ao Bolsa Família. Então ele vai juntar a renda dele do trabalho informal mais o Bolsa Família. E do trabalho informal. Hã? Não formal, informal. Informal. Porque se fosse formal, ele continua ganhando também do Bolsa Família, só que diminui a metade. Quando você tem... Gente, não podemos ser hipócritas. Quando você vai e pergunta para essas pessoas que estão contratando, se não vai gente aí e fala, sim, eu venho a trabalhar aqui, mas você não me registre não, porque se você me registrar eu perco o Bolsa Família. Isso é justiça social? Não, você está... Veja só, então você está corroborando o que eu estou dizendo. Tem gente que está trabalhando e está também somando o trabalho ao Bolsa Família. Ou seja, se mantém de maneira informal no trabalho. É ilegal. Seria formal. Não, isso é uma outra história. Estou dando uma situação econômica hoje. E é por isso que a renda média subiu. Seria necessário levantar também a porcentagem de pessoas que fariam isso, se é que é algo... E hoje eu vi, inclusive, uma matéria grande sobre isso no Infomoney. E tem lá uma executiva do C6 Bank. Diz o seguinte, o banco trabalha com um número de 5,5% de desemprego no final do ano. Porque o desemprego está, de fato, caindo. Fala, Gani. Olha só, a despeito dessas questões metodológicas, você tem um aquecimento no mercado de trabalho, o próprio Banco Central reconhece isso. Agora, o que me chama a atenção é o fato do governo não conseguir capitalizar esse aquecimento no mercado de trabalho. E talvez, Evandro, a explicação esteja porque o custo de vida está muito elevado, que é diferente de inflação. A inflação acumulada durante muitos anos elevou o custo de vida e aí, por mais que você esteja trabalhando, você tem dificuldade de fechar as suas contas no final do mês. Porque a impopularidade do governo, ela não se limita apenas à questão da segurança pública ou outros fatores, mas está ligada, sobretudo, a um aspecto econômico, mesmo com o desemprego a 6,2%. Rapidinho, Zé, para a gente partir. Nós estamos assim a quase pleno emprego tecnicamente, mas o mercado está desequilibrado, não encontra funcionário porque os patrões querem pagar salário mínimo, né, e não conseguem, porque não vale a pena trabalhar pelo salário mínimo, porque tudo está muito caro, não dá para comprar nada. O que é preciso equilibrar, isso vai acontecer, é o consumidor aceitar pagar mais e o patrão pagar um salário maior. Não tem outro caminho.